Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o tema corrupção. E um dos motivos que comumente é apontado para a corrupção é a impunidade. Aí eu pergunto para vocês. Eu tenho lidado assim, eu gosto muito de pesquisas, né? E historicamente, uma frase que eu tenho usado, que é do justo filósofo centro-americano, mexicano, aliás, que dizia que a lei é como a serpiente, só lo pica los descalços. E o Brasil era muito forte isso. Nesse momento, digamos, há uma certa mudança paradigmática, né? Há uma mudança de visão. Para ter uma ideia, a lavagem de dinheiro, a comparação com furto qualificado é quase igual a pena. A única diferença é que de 98 até 2 ou 3 anos atrás, ninguém foi condenado praticamente por lavagem de dinheiro, mas mais de 80 mil pessoas por furto qualificado, porque é fácil condenar alguém por furto qualificado. Vocês não acham que as raízes da impunidade estão aí também? Por que vocês acham que vem mudando isto? A cultura da impunidade. A impressão que o incauto tem, eu ouso falar primeiro, né, porque a impressão que nós, leigos, temos é que entraram figuras do Ministério Público, ou seja, jovens que parecem... Ministério Público, Polícia Federal e magistratura, novos... novos geracional, jogadores, né? Novos players, né? No cenário. Com outra visão. Com uma outra visão que de certa forma pegaram um furo, né? E com uma certa verve, né? Eu acho que no início eles até ficaram bastante no limite, né? Daquilo que é possível juridicamente, e né? Erraram jogando. Em alguns. A gente ficava com muito medo que tudo ia por água abaixo por causa desses excessos. Então eu acho que foi assim um pouco como naqueles filmes Os Intocáveis, né? Que tinha uma turma que de repente tinha essa sensação, chega, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, e aí colocou um avalanche em funcionamento. E acho que também a ressonância, né, junto à sociedade que essa movimentação trouxe. Acho, né, que a comunicação, as redes ajudaram isso muito, Drayton. Eu creio que sim. A que você Eu creio que sim, porque atribui? A informação ela chega muito mais rapidamente agora, a publicidade é bem maior e creio que esse é um elemento que facilita essa consciência, vamos dizer assim. Agora, sem dúvida, antropologicamente falando, uma das possíveis, e na teoria da pena a gente vê isso, uma das possíveis funções da pena é a intimidação. Se a pessoa, uma das possíveis, teorias, né, teoria relativa da pena, uma das possíveis funções da pena é intimidar o futuro prevenção geral, infrator ou o próprio infrator, aquele que cometeu o ilícito. E se a pessoa tem a consciência de que não vai acontecer nada comigo devido a essa infração que eu cometi, claro que isso fomenta um espírito de impunidade. Eu fico pensando em relação, volto de novo ao caso da Alemanha, que há uma consciência do dever bem mais difundida, provavelmente na Áustria também, do que aqui. A que se deve isso? Será que é o elemento da introjeção da lei, da norma? Será que a norma ela é minha, ela se torna minha, que é a autonomia? Que Gesetz é diferente de nomos? Pois é, exato. Gesetz porque assentou na pessoa. Porque será que já tem assento em mim e ela se torna minha, que é a ideia de autonomia quando eu sou lei para mim mesmo, ou se é por medo da punição que realmente é efetivada, que realmente acontece. Eu fico pensando, e não tem uma solução para isso. Posso dar um exemplo para isso? Pode. Minha irmã é juíza em Viena, tá? E o que ela me diz, assim, quando a gente fala de algo, ela me diz, eu não posso fazer absolutamente nada, né, que seja, assim, contra uma vírgula da lei, porque eu sei que eu arrisco toda a minha carreira
se eu tiver uma menor infração. Se eu tenho então, falado tem uma isso. palavra que circula, né, de que toda pessoa que assume um cargo no judiciário, ela tem que ser particularmente meticulosa. Então, acho que isso já muda totalmente ao espírito que vemos aqui, onde o juiz pode ameaçar Não só azulzinho. isso, aqui, por exemplo, quando um juiz atropela a lei, ele vira manchete positiva às vezes, porque afinal ele foi criativo e nós queremos criatividade, então as favas à lei. E aí, se você defende a lei, você é taxado como positivista, e isso ainda com um epíteto mau. Se você é um positivista, você é ruim. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Eu queria aproveitar e pegar essa ligação e talvez pensar essa coisa, a impunidade, não apenas essa impunidade, se tinha muito essa coisa, porque no Brasil nunca se pune o crime do colarinho branco, a lavagem, se pune o pobre, e essa subversão que se tem de um certo momento para cá, subversão nesse sentido de que, pelo menos a partir desse desmascaramento, que talvez seja muito mais nessa linha de que menos porque algumas instituições fizeram o seu serviço, mas muito mais porque, às vezes, os meios de comunicação que noticiaram e depois se foi tanto. É que se for pegar, por que o Tribunal de Contas da União nunca descobriu esses desvios da Petrobras antes? Isso aí. Por que nós temos tantas instituições estavam todas aí e isso sempre tem acontecido, e só agora. Eu acho que há tantas instituições funcionando no país, a gente não pode dizer que não há. E, por outro lado, eu acho que o que está aparecendo é que nós estamos vivendo um processo de corrupção ao inverso. Parece que as próprias instituições estão se corrompendo nessa linha. Ou seja, a partir desse momento em que você vai perseguir essa criminalidade, essa corrupção, você corrompe as próprias instituições, porque as instituições abrem mão, muitas vezes, da própria institucionalidade para responder a essa demanda que vem dos meios de comunicação. Entendi. Você acha que ao atropelar garantias, você corrompe o sistema. Você também está se corrompendo. Claro, está corrompendo sistemicamente. E aí você responde aquilo que o Ferraioli tem no Poderes Selvagens, daquele livro dele, o poder político, como um todo, do Estado, sendo ocupado por esses poderes selvagens e, de certo modo, condicionado, e entre eles é o próprio poder dos meios de comunicação. Claro, o Ferraioli faz toda a crítica quando ele faz no Poder Selvagem ao tempo do Berlusconi na Itália, onde, claro, você tem o máximo dessa situação, você tem o poder político na mão do mesmo cara que tem o poder econômico e que tem o poder da mídia. Você juntou todos. Mas, ao mesmo tempo, você tem essas correlações internas. E aí, quando o sistema começa a responder, por que nós temos o juiz da Lava Jato é uma figura pública, ao invés de a cada prisão, ou cada ação da Polícia Federal, você tem uma entrevista coletiva dos delegados, do Ministério Público. Ou seja, será esse tipo de funcionalidade das instituições para responder, parece, midiaticamente a uma demanda popular ou não? Não sei. E, ao mesmo tempo, você tem movimentos populares... O Drayton pode ajudar nisso, eu vou te ajudar e o Drayton vai te ajudar, vai ajudar a gente. Porque volta a questão do consequencialismo e não consequencialismo. Se você, primeiro, o sistema não era não consequencialista e, portanto, ele acabava deixando acontecer. Uhum. Aí o sistema, em face das pressões, combate fortemente e aí ele devia ser não consequencialista no sentido de agir por princípio, ele acaba agindo de forma consequencialista, isto é, os fins justificam os meios, que também é uma forma de corromper. Será que nós estamos ajudando a construir instituições fortes e não então, corrompidas? O que vocês estão dizendo é que o Ministério Público e Judiciário agora vão ser um tipo de guerra selvagem, ou de direito natural, de luta de todos contra todos? É isso que vocês estão temendo? O que quer dizer é que, em nome do combate ao crime, à corrupção, você não pode ser consequencialista. Isto é, você não pode dizer que o fim do combate justifica o meio que eu vou usar. Você teria que julgar e investigar por princípio. Isto é, você não pode atropelar nenhuma garantia, porque senão você não
contribui. Isso, E por mais na que visão do Bolzan, desestabilizaria o a própria institucionalidade. Ou seja, por mais que você responda a uma criminalidade pontual, você não responde, talvez, a um dever maior das instituições, que é essa questão da cultura como um todo. Então você não resolve o problema da corrupção. Ficou claro? Pontualmente. Sim. Para a gente Acho também que esse é não o grande transmitir risco, né, que se erradamente para o telespectador. Claro, eu acho que tem que ter cuidado, porque é uma questão, que assim, muito mais uma reflexão ao vivo, né, aqui entre Isto nós. O Para ser perigo do Ministério Público se deixar levar, né? Para ser bem simples assim, Não vamos só usar um isso, exemplo. Todos os atores desse Os processo. Se atores. você é juiz e tem na sua frente todos os elementos objetivos para soltar o réu de uma dessas operações, e aí você age não de forma não consequencialista por princípio, você não o solta. Por quê? Porque você acha que ele merece ficar, porque o combate, enfim, aí você faz um argumento questão perigoso. moral. Fui claro? Entendi. Nesse sentido. Nesse né? sentido. Que gera uma grande insegurança jurídica, porque não respeitar essas garantias Claro, se você consagradas. pensar em corrupção sistêmica, ou seja, na realidade, talvez mais importante do que a corrupção como uma prática delituosa pontual, é a questão da corrupção sistêmica. Não estou justificando a corrupção pontual, a prática da corrupção, mas estou dizendo que talvez o combate à prática da corrupção não justifica a corrupção sistêmica, sobretudo no campo do direito. Claro, a gente tem que cuidar para não estuprar em nome da continuidade da raça, né? Tem que cuidar que o teleologismo é sempre perigoso. É a corrupção por princípio, seria esse Que caso. é a corrupção claro, por princípio. Ela estaria Exatamente. toda, né? Quer dizer, Sócrates não fugiu por causa dos princípios. Ele teleologicamente deveria fugir. Mas por que Sócrates ficou? Porque ele não pode desobedecer o direito da polis. O nosso judiciário pensa como Sócrates ou pensa como Críton? É mais ou menos o que o Dray estava falando, a questão da culpa e da vergonha, ou seja, a minha decisão, eu vou tomar a decisão por culpa, por vergonha, ou seja, é muito mais, por culpa como vinculada à instituição, por princípio, ou por vergonha, muito mais, eu não vou poder sair na rua porque vão dizer que eu estou a favor da corrupção. Fui eu, que... E o Críton, nesse teu exemplo aí, ele é consequencialista. Porque ele diz, Total, o que claro. vão dizer os teus amigos, Sócrates, Exatamente. se nós não facilitarmos que tu saias da prisão, né? Que nós te deixamos na mão, vamos dizer assim. E Sócrates age por princípio. Claro. Para mim, essa questão é fundamental para entender. É como o sujeito não pode trair o amigo pegando a namorada dele por uma questão de princípio, por mais tentações que sejam. Sim. A não ser que o mundo esteja terminando e só tenha 2 pessoas no mundo. Mas aí a regra não valeria porque o amigo estaria morto. E o consequencialista é heterônomo. E aquele que age por princípio é autônomo. O autônomo age por princípio, o E o heterônomo é pelas consequências. consequencialista. Né? Perfeito, acho que vamos fazer uma pequena pausa, até gaguejei agora, porque esse assunto é candente. No próximo bloco e último do programa, a gente continua a discussão sobre corrupção, falando mais sobre as recentes manifestações brasileiras, as consequências disso e retomando um pouquinho os livros trazidos. Não saia daí, já voltamos.